Fala pessoal, tudo bem com vocês? Classificação tricolor, mas com preocupação do técnico Rogério Ceni. Afinal de contas, o esquema com três zagueiros funcionou. E o Igor Vinícius, hein? Que jogo! Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O que valeu foi a classificação, 3 milhões de reais na conta, o São Paulo avançou para a Copa do Brasil, uma competição que nem o cara mais vencedor da história do clube possui, né? O Rogério Ceni foi perguntado sobre isso, ele falou, gente, esse caminho eu não conheço, eu conheço de tantos outros, mas o da Copa do Brasil não. É um título que o São Paulo não tem no seu currículo e seria importante, né? Nessa retomada, nessa reconstrução tricolor, é uma competição mata-mata, ainda falta muito, acho que o São Paulo não é nem de longe o principal candidato, ou um dos principais candidatos, mas é possível, evidentemente, mas ainda falta muita coisa, né? O Rogério Ceni tem tentado rodar o elenco, tem algumas alternativas importantes, tem algumas carências nesse elenco também, e alguns jogadores que estão devendo tecnicamente, né, falando. Essa partida contra o Juventude pouco ofereceu riscos, né, a não ser na reta final do jogo, quando o jogo já estava controlado, dominado e garantido, né, nos 2-0. Aí teve uma bola na trave, teve uma outra chegada, o Jandrei até fez algumas intervenções importantes, mas o Juventude não fez uma boa partida, diferentemente do jogo em Caxias do Sul. Na verdade, o São Paulo começou muito mal aquele jogo, né, depois se recupera no segundo tempo, e nessa partida em Barueri pouco foi ameaçado. Mas dá para dizer que o time jogou pro gasto, né? Eu acho que a gente pode colocar dessa forma. O Rogério tentou espelhar, né, a formação do Juventude, colocou três zagueiros. Eu sempre falo que eu gosto muito desse sistema, né, se você tem as peças adequadas para isso, mas a ideia dele foi interessante, né, abrir o Reinaldo, que tem características ofensivas, juntamente do Igor Vinícius, de alas com os três zagueiros, o Diego Costa, que vem crescendo muito, fez uma boa partida também, juntamente do Arboleda, que é o melhor zagueiro do elenco, e o Léo ali pelo lado esquerdo, que está acostumado a fazer esse tipo de jogada. No meio de campo, o Rogério perdeu o Rodrigo Nestor pouco antes, minutos antes do jogo, né? E aí escalou o Gabriel Neves com o Igor Gomes e também o Alisson por dentro, com o Éder e o Calleri lá na frente. No segundo tempo ele colocou o Luciano e o Rigoni, que estão devendo ainda, né? O Luciano tá voltando de lesão, muito tempo parado, renovou o contrato agora, mas tá precisando engrenar. E o Rigoni, impressionante como tá sem confiança, né? Tá bem longe de ser aquele jogador que fora desde a sua chegada. Tem proposta, pelo menos ao que a gente sabe, né? Do Arsenal da Inglaterra para o Marquinhos, o Rogério até falou sobre isso na coletiva, tem uma possibilidade dele sair e talvez o único jogador de beirada com a característica dele, né, que o Rogério tanto quis, tanto pediu no mercado, o São Paulo não conseguiu contratar, tem no elenco, mas parece que está de saída. Então a gente vai ver uma janela de transferências aí com possibilidade de saídas, mas talvez o São Paulo buscando mais uma vez esse jogador que o São Paulo tanto precisa, né, para fazer essa transição ofensiva. Acabou fazendo um gol de contra-ataque com o Igor Vinícius, mas não, o São Paulo tem dificuldade nessa transição em velocidade porque não tem um jogador que faça esse tipo de jogada. E tem o Thiago Volpe aí com uma proposta também do Toluca do México, ele foi destaque no Querétaro lá há muitos anos, e pode ser que saia também, tá com uma lesão no ombro, segundo o Rogério, por isso não tá jogando, nem tava reserva, era o Thiago Couto, mas há uma possibilidade aí do Volpe também deixar o São Paulo. E daqui a pouco a gente vai ver mais algumas saídas aí. Por enquanto, o que a gente teve foi esse elenco aí, como eu disse, Gabriel Neves, Igor Gomes e Alisson com Éder e Calleri na frente. O Patrick também entrou no segundo tempo, exatamente nessa substituição ao Arboleda para preservar o Arboleda e mudar o esquema. No segundo tempo ele já estava vencendo o jogo, ele teve que pensar no final de semana, né, que tem o Cuiabá, o Diego Costa está suspenso, não vai jogar e ele precisava descansar um zagueiro. E aí descansou o Arboleda, que tinha feito o gol dele de cabeça numa assistência do Igor Vinícius. E aí tem um dado do São Paulo que ele chama atenção. São 50 gols que o São Paulo marcou nessa temporada, 23 de bola aérea. O que indica que o time cruza muitas bolas, aproveita muito esse recurso, né, que é interessante para você vencer jogo, mas que imputa, na minha opinião, uma dificuldade de você construir, de construir por dentro, de construir no meio, ou seja, quase metade, praticamente metade dos gols, bola aérea, 9 de escanteios, é uma possibilidade, especialmente o Arboleda, né, que faz muitos gols, que o time tem, o Calleri também, contra o Atlético Paranaense na primeira rodada do Brasileiro foi assim, né, gols de cruzamentos,
mas indica que o São Paulo precisa melhorar nessa construção. Talvez por isso o Rogério tenha dito que o jogo foi importante pela classificação, mas que ligou um sinal de alerta aí de que ainda falta muita coisa, né? O time precisa jogar melhor, precisa ter mais consistência, precisa vencer um grande jogo. Talvez a grande atuação do time na temporada tenha sido aquele 3-1 sobre o Palmeiras na primeira final do Paulista, mas depois não conseguiu repetir isso no Allianz e acabou deixando pelo caminho o título estadual. Mas enfim, não é um São Paulo totalmente titular, né? Não foi pelo menos, mas um time bem reforçado. O Gabriel Neves eu acho que é um jogador que ainda não conseguiu chegar, e aí tem o Luan. O Luan entra no segundo tempo, que é um jogador que em determinado momento muitos são paulinos diziam, meu Deus, que falta faz o Luan, né? Sem o Luan o São Paulo é outro time, precisa do Luan. O Luan perdeu muito espaço, também por conta da lesão, a gente sabe, né? Mas ele não consegue retomar. E aí o Pablo Maia cresceu, o Rodrigo Nestor cresceu e o Luan não consegue retomar. Hoje ele está atrás até do Gabriel Neves. Tem uma coisa acontecendo com o Luan aí que a gente precisa averiguar, porque não está conseguindo mais ser aquele jogador combativo, aquele jogador dono da primeira função do meio-campo, que dava uma sustentação e uma tranquilidade para os demais poderem construir. O Patrick também entrou no segundo tempo, é um jogador forte, que arrasta, mas não consegue ser tão efetivo assim. Recentemente deu uma assistência para o gol do Calheri, se eu não me engano, né? É um jogador que tem uma capacidade interessante, tem recurso, mas também não consegue engrenar. A sensação que eu tenho do São Paulo é essa: o time é bom, ele tem boas peças, tem boas alternativas, mas ele não decola. E aí joga contra um Juventude, né? Um time que está muito mal aí nas mãos do Eduardo Batista, que chegou recentemente, mas ano passado brigou para não cair, esse ano brigou para não cair no Campeonato Gaúcho, chega na Série A, ainda não consegue decolar, mas estava nessa fase da Copa do Brasil e não apresentou uma boa performance. E o São Paulo, mesmo assim, contra esse Juventude, venceu, ganhou e tudo mais, mas não convenceu. E a partir de agora, a tendência é afunilar, você ter desafios maiores, e eu ainda não consigo confiar nesse São Paulo. Acho que não sou só eu. O Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva com muitos tons de poréns, né? Muitos tons de ressalvas, né? Não, o Igor Vinícius foi bem e tudo mais, mas em regularidade ele exaltou o Diego Costa, o Léo e também o goleiro Jandrei. Que ainda falta muita coisa, que a gente precisa jogar melhor. Precisa fazer um bom jogo, fora de casa especialmente, né? Agora vai ter uma sequência no Morumbi, 2 jogos da Sul-Americana, mais esse do Cuiabá pelo Brasileiro, para poder dar uma encorpada no time, né? Algumas peças vão voltar e tudo mais, mas o Luciano precisa engrenar, o Rigoni também, o Éder é um jogador muito tático, né? Mas ainda falta um pouquinho mais. O Calheri eu acho que é o cara que está resolvendo, né? Mesmo quando ele não faz gols, ele briga muito lá na frente, mas ainda falta muito desse São Paulo para saber onde ele pode chegar. Se vai brigar pelo título da Copa do Brasil, se vai avançar na Sul-Americana, acho que é um dos candidatos aí sim nessa competição, e onde ele vai chegar no Brasileiro. Muitos questionamentos. E vocês? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!